Olá, sejam bem-vindos. Essa live vai mexer com você, vai chamando todo mundo. Normalmente também, que é o assunto do quanto você ajuda as pessoas ou lida até hoje. Tem uma diferença que você faz. Hoje nós vivemos num mundo extremamente capitalista. As pessoas te julgam. Não deveria ser assim, pessoal. Não estou falando que é o certo. Estou falando como é. As pessoas te julgam pelo que você tem, pelo carro que você chega, pela roupa que você usa, pela foto que você posta. É assim ou não é? Vamos ser sinceros. Então, no mundo que é capitalista, que você é mensurado pelo que tem, pelo que compra, você não acha que chegou a hora de você, pelo menos para ser uma referência, para as pessoas começarem a te escutar, porque muita gente não te escuta porque ainda não viu resultados na sua vida. E se você parar para pensar, até na parte, falando biblicamente, né, a Bíblia diz assim, ó, a árvore se conhece pelos seus frutos. Você vai ser conhecido ou reconhecido pelos seus resultados. Flávio já está conosco, vou chamar, porque hoje é um dia muito especial da gente falar sobre empreendedorismo, falar sobre vencer na vida, mas da maneira certa, da maneira que dá resultado. Flávio, tudo bem? E aí, tudo bem? Boa noite a todos. Que prazer, obrigado por ter aceitado estar com a gente. Estou ajeitando aqui minhas coisas aqui. Fica à vontade, fica à vontade. Tudo bem? Ó, tudo bem. Você sabe que eu já te acompanho há muito tempo e eu estava falando para o pessoal que, apesar da vitória ser sua, né, de tudo que você conquistou, tudo que Deus te permitiu conquistar e ter, mas os brasileiros ganham muito com isso. Porque hoje a gente tem um brasileiro que nos representa, não no futebol como jogador, mas como um empresário, como alguém que emprega muita gente, alguém que construiu algo relevante fora do Brasil. Então, para o Brasil, ter você é um orgulho, é muito bom. E você tem ensinado milhares de pessoas, tem ajudado muita gente. Eu já fui muito ajudado por você. Hoje eu até te mandei no WhatsApp aquele print da parte do meu livro, de um post seu do ano passado que me ajudou muito, porque eu estava no meio de um monte de ataque de hater, coisinha boba, que a gente fica assim, puxa, a gente está ajudando as pessoas estão atacando, e você botou a foto do Totó, né, todo quietinho, depois um bulldog babando com o celular na mão. Esse é o Totó com o celular na mão. Aquilo ali me ajudou. Então você não tem nem ideia do quanto você ajuda as pessoas, sendo referência no que você faz e com geração de valor, com meusucesso.com, como isso tem ajudado a gente. Agora saiu o Powerhouse aí, como isso tem ajudado a gente, empreendedor. Eu empreendo há pouco tempo, né, em relação a você, tem 4 anos que eu sou um empreendedor. Eu já fui empresário antes, mas não empreendedor. Eu abri uma empresa, abri um CNPJ e me tornei um empresário. Eu achava que isso era suficiente. Então, seja bem-vindo. A gente vai falar sobre vários assuntos hoje, propósito, como lidar com pessoas dentro do empreendimento. Mas já passo a palavra para você saudar o povo aí. Obrigado, Thiago. Um prazer. Prazer. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos que estão aqui com a gente. Esse horário, 10 horas da noite aí no Brasil. Você tinha outras coisas que você podia estar fazendo e resolveu estar aqui nos acompanhando. Então, para mim, é um prazer. Muito obrigado. Me sinto prestigiado. E para mim vai ser um prazer falar sobre pessoas, falar sobre relações humanas. Quero te parabenizar pelo lançamento do seu livro, né? Especialista em pessoas. Está aqui na minha mesa, aqui na minha frente. Obrigado. Parabéns. E então, estou à disposição, Thiago. Vai ser um papo bom. É até legal que você está citando aí, quando você fez a citação desse meu post no seu livro. A gente ainda não se conhecia. É verdade, né? A gente não se conhecia, hoje a gente já faz algum tempinho que a gente se conhece, é sempre muito bom conversar contigo. E vai ser legal compartilhar essa nossa conversa com essa turma que está aqui nos acompanhando agora. Olha só, hoje a gente recebeu 624 perguntas. Para responder em uma hora. 4 da manhã. Muita gente, 624 pessoas mandaram perguntas hoje. Eu abri uma caixinha de perguntas para faça a sua pergunta. Claro que a gente vai selecionar as 5 aqui, 6 que dá para responder. Mas a primeira pergunta é minha. Eu tive muita dificuldade de lidar com pessoas no processo da minha vida para chegar até onde eu estou. Formar equipe. Aí tem aquela pessoa que você investe para caramba, o cara desaparece. A pessoa que você dá a tua vida e depois ele vai trabalhar com outro que não fez nada por ele, você que investiu nele.
E aí já tive pessoas que falaram mal de mim pelas costas, gente que batia nas minhas costas falando, pô, gosto muito de você, atrás falava mal de mim. Como o Flávio Augusto, para construir esse império, para construir tudo que você tem, você deve ter passado algumas poucas e boas com pessoas, imagino eu. Como é que você lidava com pessoas ou lida até hoje? Tem uma diferença do Flávio Augusto de 10, 15 anos atrás, 20, quando estava começando, e o Flávio Augusto de hoje, ou você sempre lidou bem com pessoas? Então, tem muitas diferenças, não? Cabelo branco, umas ruguinhas aqui. Eu tô com 4,8, né? Eu tenho 48 anos de idade já. Já sou quase na terceira idade já, né? Eu tô com mais cabelo branco que você e tô com 39. Tem alguma coisa errada comigo. Mas tem muitas coisas boas também que a experiência nos traz, que a maturidade nos traz. Uhum. A maturidade nos faz... na realidade, a nossa maturidade não altera as pessoas. Né? As pessoas continuam sendo as mesmas pessoas, mas a nossa maturidade altera como a gente reage às pessoas. Ela altera também qual é a expectativa que a gente cria com as pessoas. Então, expectativa é muito importante. Eu vou anotar algumas coisas, tá? Eu colocaria tanto expectativa quanto como a gente reage. Porque, assim, é muito importante a gente ser capaz de ser maduro para controlar as nossas reações. Porque as nossas ações é mais fácil, porque você planeja. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você planeja, vou falar esse texto, vou fazer essa abordagem, vou falar com fulano. Você planeja a sua ação. Mas a reação é quase que um instinto. Então, o cara pisou no teu pé. Qual é a tua reação? Não é? O cara foi grosseiro com você. Qual é a tua reação? O cara não foi leal com você. Como é que você reage a isso? Então, no fundo, a gente tem que amadurecer para poder reagir de uma maneira mais produtiva. Existem, assim, para cada... muita gente fala que para cada ação existe uma reação. Na física é assim, mas com pessoas não é assim. Para cada ação tem milhões de reações que você pode ter. Então, você pode ter a reação A, B ou C. Vamos supor, A, você vai dar um soco na cara do indivíduo. Na B, tu vai xingar ele. Na C, você vai só se calar. Na D, você vai... Enfim, são milhares de possíveis reações. Opa, voltou aqui. Quase sempre você vai ter frações de segundos para decidir o que vai fazer. Você vai ter frações de segundos. Lógico. E aí o grande lance é o seguinte, é você ter a capacidade de ter assertividade para você, em frações de segundos, já reagir de uma maneira produtiva. Porque de uma maneira... é possível que você coloque tudo a perder numa reação. E até, às vezes, uma reação aparentemente boa. Por exemplo, você está numa mesa de negócio, o cara te propõe algo muito bom e você, na empolgação ou nesse instinto, né? O ser humano é muito instintivo, fala, não, vamos fazer. Agora você falou que vai fazer, o outro lado acreditou, mas você nem analisou, você nem levou para a sua equipe dar uma olhada no projeto, você só queria sair de uma situação difícil naquele dia e acabou se comprometendo por 10 anos. Ou seja, até porque aparentemente é bom, o impulso, ou seja, essa reação, ela pode te levar para uma furada. E a gente tem vários exemplos de pessoas que na reação perderam seus negócios, na reação perderam o seu casamento, na reação perderam o seu bom nome, o seu bom nome. Falando tem um caso clássico, é uma história verídica que eu vou falar aqui. Nunca falei ela em público, inclusive. É uma história verídica. Eu não posso falar o nome da pessoa, mas é um caso de um policial militar que um belo dia um amigo dele chegou para ele e falou assim: pô, cara, você tá arrebentando, hein, cara? Pô, te vi lá no motel. Te vi lá no motel. Você estava lá no motel, eu vi lá. Você estava lá, né, cara? Pô, você não é mole, hein? Aí o cara falou para ele: como assim, cara? Não estava em lugar nenhum, não. Não, cara, te vi, cara. Você não tem lá um carro, aí descreveu o carro. Você não tem lá um Gol
azul? Uhum. Uhum. Tem. Não tem um adesivo lá atrás, assim, escrito tal coisa? Pois é, cara, teu carro tá lá, cara. Ele falou, não, cara, eu não vim, nem vim de carro hoje, né? Aí ele voltou para casa, pensando o seguinte, cara, que a mulher dele foi no motel, Uhum. né? Uhum. E ele tinha certo, tava lá, no caso, o cara viu, e aí ele chegou na casa dele e deu um tiro na cabeça da mulher. Entendeu? Caramba. E depois ele ficou sabendo da história. Que a mulher Caramba. foi levar as crianças na escola, que aí o carro furou o pneu, e ela ligou para o irmão dele para ajudar ela. E aí o irmão dele falou, pega meu carro, vai para casa que eu vou aqui, eu conserto. O irmão pegou o carro dela Caramba. e deu uma passadinha no motel. Olha só. Meu E Deus. depois que ele soube da história, já estava feito. Então é uma história trágica, é uma história que não tem final feliz, É. mas fala de alguém que teve reações, teve uma reação impulsiva e concluiu coisas que tudo parecia, mas não era. Parece, mas não é, sabe? Aquela coisa que parece, mas não é. Parece, mas não é. Então, a relação humana, a relação entre pessoas, ela nos exige reagirmos. E, como eu falei, para agir você planeja, para reagir você não planeja. E aí, ou seja, a como você reage pode fazer muita diferença. Você acaba com o teu casamento, acaba com a vida de outras pessoas, você acaba com o teu negócio. Então, que é importante como você pode reagir às coisas. Mas, não, isso aí é formidável, né? Isso aí ou seja, por impulso, quantas pessoas perderam a liberdade? Esse cara perdeu a liberdade e vai ter que para sempre conviver com essa culpa, né? Por um impulso. Então, primeiro, controle seu impulso através da maturidade. Segundo, Flávio, me diz uma coisa. Expectativa também, que a gente tinha falado. Expectativa, verdade. Tem até uma frase nesse livro, Flávio, que eu falo o seguinte: quanto menos expectativa nas pessoas, menos frustração. Menos frustração. Sobre isso tem um negócio da introdução aqui muito legal, que é o seguinte, ó. Eu invisto em pessoas diariamente, mas eu nunca espero nada em troca, ou seja, eu não crio uma expectativa. Você pode investir na bolsa de valores esperando o retorno, mas no caso de pessoas, criar expectativas pode afundá-lo num poço de decepção. Então, assim, não dá para colocar expectativa alta em pessoas, porque você nunca sabe para onde elas vão. Claro que a gente sempre espera o melhor das pessoas, né? E principalmente das maduras, das que estão do nosso lado sonhando com a gente. Então, mas aí, Thiago, existem várias coisas em relações humanas que elas têm aparência de contradição. Elas parecem ser contraditórias, mas elas não são contraditórias. Na realidade, elas funcionam dessa forma mesmo. No entanto, a aparência de contradição, ela deixa as pessoas muito confusas na hora de gerir seus sentimentos, na hora de tentar gerir pessoas. Por exemplo, isso que você falou sobre não criar expectativas sobre as pessoas. Olha como parece contraditório. Você não cresce sem pessoas. Claro. Então, volta à primeira pergunta que você me fez. Né? Eu abri uma escola de inglês em 1995. Era eu, mais 39 pessoas que eu liderava no meu time. Entre vendedores, professores administrativos, pedagógicos, professores, enfim, entre tudo. E eu praticamente gastava 100% do meu tempo naquela escola. Era uma escola, ficava no centro do Rio de Janeiro, você era carioca, né? Ficava ali na Rua da Alfândega, na esquina com a Avenida Rio Branco. Eu trabalhei na Buenos Aires, do ladinho da Buenos Aires. Do lado. Bem do ladinho da Buenos Aires. Do lado do prédio da CBF, ali na Rua da Alfândega. 437 metros quadrados, 40 pessoas contando comigo, a equipe tinha. Tá? E eu, cara, chegava lá 8 horas da manhã e ficava até 8, 9, 10 horas da noite todos os dias. Aquilo ali consumia 100% da minha energia. Aí, eu abri a segunda escola. Foi em São Paulo, 8 meses depois. A segunda escola foi numa outra cidade. Tá? Ficava em São Paulo. Então, agora, eu tinha 2 escolas
essa segunda escola, que se tornou maior do que a primeira escola, ficava na Avenida Paulista, e eu tinha lá um time de umas 60 pessoas trabalhando, e eu gerenciava essas duas escolas, e agora as minhas mesmas 24 horas Tinha que dividir. cuidava do dobro da minha responsabilidade, talvez um pouco mais do que o dobro, porque só de aluguel, condomínio e IPTU eu assumi $16 mil em 1995. Muito dinheiro. Ou seja, podia dar tudo errado. Então eu tinha que cuidar daquela segunda escola. Só que 4 meses depois abri a terceira, depois abri a quarta. Em 3 anos, eu abri 24 escolas próprias, em 12 ou 15 diferentes cidades do Brasil, nas mesmas 24 horas. Por fim, em 2013, eu vendi essa empresa com 396 escolas. Uau. E 10 mil funcionários. E as mesmas 24 horas. A questão é, como pode ser possível você, não estando em todos os lugares ao mesmo tempo, e tendo as mesmas 24 horas, você dar conta de gerenciar uma estrutura tantas e quantas vezes maiores do que aquela primeira que eu gastava. Equipe, pessoas. A palavra que resume é pessoas. Tá. Gestão de pessoas é a única possibilidade, a única maneira possível de você ampliar a sua presença, você enxergar através dos olhos de outras pessoas e ter a lealdade dessa pessoa para seguir a tua diretriz, e você ter a confiança nessas pessoas e dessas pessoas para poder liderar um processo como esse, e, ao mesmo tempo, não criar expectativas sobre elas, como você falou. Olha como é que parece ser contraditório. Como é que você pode não criar expectativa sobre algo do qual você depende para você crescer? Eu faço uma observação. Eu concordo, por exemplo, é impossível você não colocar expectativa em certas pessoas. Minha esposa, eu coloco expectativa. Meus filhos, eu coloco expectativa. Mas eu acho que, no questão de trabalho, me corrija se eu estiver errado, porque você tem muito mais experiência nessa área, eu acho que a nossa expectativa ela fica no trabalho da pessoa e não na pessoa. Porque você sabe, se aquele gerente sair, o processo está montado, você bota outro gerente. Então, a tua expectativa é no resultado ou no trabalho do Marcelo, por exemplo. Um exemplo. Você está esperando, a expectativa é no trabalho dele, não nele. Porque se ele sair, rapidamente você trabalha atualmente, bota outro e continua. É mais ou menos isso ou não? Não. Você bota a expectativa na pessoa. Tudo na pessoa, cara. Uhum. Olha só. Como é que você lidou com as frustrações das pessoas que... Isso. Olha só. Eu não estou discordando da sua frase, não. Não, ótimo. Não, da e a expectativa. frase... Não, olha que interessante. Estou discordando. Ao contrário, eu estou concordando. Uhum. E ainda estou dizendo que, quando eu coloco isso, parece contraditório, mas não é contraditório, porque aí tem um paradoxo de liderança. É um paradoxo que eu acredito. Só uma coisinha. A frase é aberta. Ela fala o seguinte: se você colocar expectativa nas pessoas, você vai num posto de decepção. Porque você se decepciona com as pessoas que falham contigo. Então, não é uma frase fechada, não é uma verdade. Não, mas eu vou te falar. Eu acho que a maturidade está em justamente você ser maduro na hora de botar a expectativa. Deixa eu dar um passo atrás para a gente falar de expectativa de uma maneira mais interessante. Tá? Nessa questão da expectativa, quando você lida com pessoas,
Você tem, por exemplo, o famoso positivismo barato. Uhum. A pessoa vai começar um negócio, ela pensa assim, cara, vai dar tudo certo. Amigo, não vai dar tudo certo. Vai dar um monte de coisa errada. Uhum. Esse pensamento, vai dar tudo certo, que as pessoas acham que é fé, Uhum. entendeu, cara? Vai dar tudo certo. Não se prepara para os problemas. Ela cria uma expectativa errada nas pessoas. Uhum. E, de repente, a pessoa ela tem uma fé e acha que vai dar tudo certo. E aí, alguma coisa dá errado, ela já começa a ficar decepcionada até com a fé dela, entendeu? Uhum. Porque ela criou a expectativa errada. Total sentido. Total o que eu quero dizer é o seguinte. No final vai dar tudo certo. Se não der certo, é que não chegou ao final ainda. Uhum. Em outras palavras, até você ter um sim, você vai passar por muitos não. Vai dar um monte de coisa errada. Então, criar a expectativa errada é muito sério. Não é só em cima de pessoas. Aí, de repente, você pensa assim, não, o fulano, você contrata um vendedor, não, é um excelente vendedor, ele vai ter dificuldades. Uhum. Ou esse cara, ele tem uma ambição maior do que o teu projeto. E o teu projeto não vai caber na ambição dele. Aí ele vai procurar um outro lugar e você vai ficar decepcionado. Você esperou dele uma lealdade, como se fosse desleal ele procurar o que é melhor para ele. Isso é absolutamente normal. Uhum. Uhum. O que acontece? Agora voltando na questão de pessoas, a liderança sobre pessoas é uma liderança na pessoa. Eu não estou dizendo que essa é a forma única de se trabalhar, que isso é o certo e o resto é errado. Estou me referindo ao meu jeito de trabalhar. Claro. Né? Eu sempre apostei muito em alianças. Uhum. Sempre apostei muito em lealdade, sempre apostei muito em apostar em pessoas. Uhum. Sem medo da decepção. Uhum. Porque o cara que, eventualmente, por medo de decepção, ele não aposta em ninguém, não acredita em ninguém, ele talvez até não seja decepcionado, não se decepcione nunca. Mas ele nunca vai viver uma aliança forte com alguém. Uhum. E só foi possível construir o que eu construí em pouco tempo porque eu criei alianças com pessoas. Porque eu investi em pessoas, porque eu formei pessoas. Nesse meio do caminho, tive decepção, pessoas me traíram, pessoas mentiram, pessoas foram injustas, pessoas tentaram me dar punhalada pelas costas. Tudo isso faz parte da estatística. Uhum. Mas é assim, ó, se eu investir em 10, vamos supor que seja essa a estatística. Eu investi em 10 e um deu certo. Uhum. Beleza. Os 9 fazem parte do processo. Dos 9 estão que mentiram, que não foram leais, os que me deram a punhalada pelas costas, os que me roubaram. Tem de tudo nessa. Agora, aquele um faz tudo compensar. Aquele um que você apostou e que deu certo, aquele um te dá todo o retorno e faz tudo compensar. E nessa história desse 10 para 1 aí, eu tive que formar muitas pessoas, né? Formei muitos gerentes comerciais, diretores comerciais, diretores operacionais, coordenadores de ensino. Ou seja, toda uma organização que hoje tem 10 mil pessoas, e em cargos executivos tem pelo menos aí uns 800. E desses 800 tem pelo menos aí uns 10 top diretores. Esses 10 top diretores são pessoas que trabalham comigo há 20 e poucos anos. 25 anos. Pessoas que têm uma vida trabalhando comigo e que se tornaram meus amigos, se tornaram pessoas leais, pessoas fechadas. E com essas pessoas é possível você construir algo grande. Então, assim, a minha relação, eu sempre falo que a minha relação ela não é relação profissional, porque eu não acredito em vida profissional, vida pessoal, vida amorosa, vida... Eu tenho uma vida só, minha vida é uma só. Eu sou só uma pessoa, entendeu? Aí também. Então, essas pessoas são pessoas com quem eu me relaciono, são pessoas que eu tenho confiança. Agora, isso se constrói ao longo de muitos anos. Agora, olha que engraçado. A gestão da expectativa, que você se refere nessa frase, e que eu concordo, a gestão da expectativa, ela está assim, ó. Como eu não sei dos 10, quem vão ser os 9 que vão dar errado e o 1 que vai dar certo, a minha expectativa não é com o João, nem com o José, nem com o Joaquim. Eu não dou nome para a minha expectativa. Minha expectativa é de encontrar esse 1. Se não for o João, vai ser outro. Se não for o Joaquim, que pena. Eu gostaria que tivesse sido o Joaquim. Apostei nele, investi nele, mas que pena. Teve muita gente que começou comigo, Thiago, só para concluir, que foi embora depois. Claro. Não acreditou no projeto.
que achou que não ia dar em nada, esse cara certamente se arrependeu depois. Uhum. Mas essas pessoas todas estavam era 9 entre 10. É tipo aqui, né? A semente, você joga a semente, parte cai na beira do caminho, parte cai na rocha, e algumas caem em terra fértil, por aí vai. É isso aí. Você sabe que eu sou um cara de fé, né? E eu tenho um verso da sabedoria milenar, que alguns conhecem como a Bíblia, que chama muita atenção, que fala sobre isso que você falou, da gestão da expectativa. Por exemplo, Jesus, na época dele, tinha 10 leprosos. Ele curou os 10, segundo a história. Dos 10, só um voltou para agradecer. E Jesus não se revolta, porque fala assim, pô, brincadeira. Ou seja, ele Faz parte da estatística, né? investiu nas pessoas, mas não estava esperando um obrigado. Já que um veio dar obrigado, ele pegou esse e fez esse cara entrar na história. É isso que você falou aí. 9 não querem. Tudo bem, eu vou pegar o que quis, o que passou por esse crivo da fidelidade, da lealdade comigo e vou botar esse cara na história. Então, eu acho que... Mas tem a ver com isso, Thiago. Tem a ver Hã? com isso. Porque é que acontece? Olha, eu sempre falei, na minha linguagem de dia a dia de trabalho, eu sempre, assim, em algumas conversas francas que eu tinha, às vezes com a equipe, eu dizia, olha, deixa eu deixar uma coisa clara com vocês. Para vocês, se eu estou simulando aqui a minha conversa, né? Uhum. Eu deixar uma coisa clara para vocês. Nós vamos realizar esse projeto com você ou sem você. Uhum. Eu desejo que seja com você. Agora, para ser com você, não depende de mim. Depende de você. Depende de você querer, depende de você performar, depende de você realmente acreditar que eu vou realizar, eu vou fazer com você ou sem você. Eu